Como é que é, minha gente bonita? Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas à live número 129 das Sextas-feiras Ímpares. Isto é uma live gravada, portanto eu não estou em live neste preciso momento a passar no YouTube. Eu decidi gravar aqui um conteúdo sobre o quê? Então, eu tenho uma premissa que é eu nunca repito palestras, sabem? Então, sempre que alguém me convida para um determinado evento, eu tento perceber qual é que é o objetivo do próprio evento, como é que eu consigo contribuir, como é que eu consigo ajudar. Preparo um conteúdo especialmente para esse evento e depois esse conteúdo meio que eu enterro aí alguns numa pasta minha e ele fica para lá. Estão a ver? E hoje, como eu não podia estar aqui em live com vocês, eu dei nesta semana aí que passou, dei várias palestras e uma delas foi no Social Media Hackathon com uma mensagem que eu considero ser bastante forte. Então eu pensei assim, bom, já que eu não vou repetir este conteúdo e não, eu acho que este era um conteúdo interessante para ficar aqui, digamos que perpetuamente nas minhas sextas-feiras ímpares. E olha, live número 129, que número bonito, vamos encaixá-lo na live 129, tá? Então eu hoje estou, no dia que esta live está a passar, eu estou com a minha turma do ProLancer, portanto estamos na nossa imersão, é a última imersão nós estamos a fazer com todos os ProLancers de todas as turmas, portanto é uma imersão totalmente hands-on, então eu estou offline nesta hora aqui que está a passar a live. E estamos a ver N8N e como automatizar tarefas repetitivas no nosso negócio e como montar um agente de inteligência artificial que trabalha por nós. Portanto, isso é uma das coisas que nós vamos explorar muito lá depois no laboratório da IA. Que eu não posso falar sobre isto, mas posso falar sobre o quê? Esperem lá, não posso falar sobre o laboratório da IA, porque só a malta que esteve no Hot Summit e que está dentro do PAD é que sabe o que é. Mas posso falar sobre outra coisa, que é quem isto fizer sentido, minha gente, vocês cheguem-se à frente, tá? Só para a malta que realmente vai estar dentro do... o que é que eu ia dizer? Para a malta, o que é que eu queria dizer? Eu perdi-me aqui no meu raciocínio quando estava a olhar para esta copy. Para a malta que vai estar dentro do PAD, que está dentro do PAD ou que está no laboratório A, não precisa de comprar, tá? Para todos os outros, vocês não provavelmente já devem ter visto alguns anúncios e tal. O workshop de A vou fazer a dia 8 de novembro, ao vivo, no Zoom, então Crescer Negócios com IA e Automações, onde nós vamos ensinar aqui estes três pilares, agentes e assistentes de inteligência artificial, como montar automações para nós nos tornarmos mais eficientes e mais produtivos, e a minha equipa vai dar um conteúdo sobre como é que nós criamos tantos vídeos, clones de IA e usamos tantas imagens para, com inteligência artificial para os anúncios e tal, tá? Então workshop.robertofez.pt. Mas não é isto que eu venho buscar a falar, mas anyway, fica a publicidade feita, here we are, here we are. Mas olha, então, o que é que me traz cá? Eu dei este conteúdo aqui no Conexão Social Media do Erickson Monteiro em Lisboa, que há uns tempos, e eu pensei, bom, já que eu vou enterrar este conteúdo e ele vai ficar aqui morto, eu acho que é uma mensagem mesmo importante de eu passar aqui à malta nas sextas-feiras ímpares, que é a minha visão. É um conteúdo sobre visão, não é um conteúdo técnico, é um conteúdo sobre visão, mas é um conteúdo sobre visão que mexe aqui com alguns pilares daquilo que muita gente, enfim, pode acreditar ou que esteja até mesmo habituado. Então, como eu sei que tem algumas mensagens fortes, eu escolhi este conteúdo aqui. Na verdade, durante essa semana dei 3 palestras, podia ter trazido uma das 3, mas este aqui acho que é o que mais se adequa aqui para as sextas-feiras ímpares, tá? Então ele é sobre o quê? Vou até passar aqui à apresentação, portanto, hoje eu decidi não pôr nada aqui das sextas-feiras ímpares, olhem, vai mesmo assim, está bonito. Vou ficar aqui no cantinho, em vez de usar aquela coisa bonita das sextas-feiras ímpares à volta e tal, fica assim, fica um bocadinho mais clean, fica um bocadinho mais visível até, eu fico aqui em baixo, assim, bracinhos apoiados, estou impecável. O conteúdo que eu vos trago é sobre o quê? Tornar-nos menos operacionais e muito mais estratégicos, ok? E vou-vos explicar aqui ao longo deste conteúdo porque é que eu acredito que todos os profissionais, muito mais a malta das trincheiras, naturalmente, a malta que está lá no operacional a fazer, coisas sobre as quais deveriam começar a refletir dentro da sua carreira, tá? A palavra estratégia, eu encontrei esta analogia para tentar explicar a palavra estratégia, ela muitas vezes, ela não é uma boa palavra para vender, tá? Não é uma palavra muito vendável, porque normalmente quando nós estamos a apresentar aos nossos clientes numa lógica de prestação de serviços e nós dizemos que vamos tratar da estratégia, sabem, o cliente fica meio tipo, é como ganhar cartas de Pokémon, sabem, é tipo, eu sei que é fixe o que está lá dentro, sei que são cartas, mas não sei ao certo o que é, sabem, então quando nós vendemos estratégia para os clientes, muitas vezes eles dizem assim, tipo,
Epá, estratégia, mas é o que é o certo? Será que é a estratégia que eu preciso? Ou só preciso de alguém que execute e que me faça as coisas? Estão a ver? Então, muitas vezes, vender a palavra, usar a palavra estratégia nas nossas vendas e nos posicionarmos como estrategistas para um cliente que tenha um nível de consciência relativamente baixo vai ser sempre desafiante, porque esse cliente ele vai acreditar que eu preciso é de alguém que operacionalize e ok, que seja estratégico, que seja, mas tem que fazer. Estão a ver? Então, às vezes, vender a palavra estratégia ela não é tão interessante. Muitas vezes o cliente acredita que o que ele precisa é da operação, e de facto precisa, não é? Porque as suas coisas têm que ser para ser feitas. Então é um bocado esta lógica aqui das cartas de Pokémon. É super fancy, os pacotes são top, são bonitos e tal, pá, mas eu nunca faço ideia do que está lá dentro, não é? E isto, enquanto há este misticismo, quem compra cartas de Pokémon, é pá, quem está nos negócios não está muito para investir em algo que não tem muita clareza sobre o que é que efetivamente é e que retorno é que pode trazer. Estão a ver? Então às vezes eu vejo a malta a falar muito de vender estratégia. Atenção, vocês têm que educar primeiro o vosso cliente para ele entender do que é que se trata quando vocês dizem que vão trabalhar a estratégia dele. Então, esmiuçem mais a palavra, não fiquem pela rama, por caso contrário, muitas vezes o que vai acontecer é o cliente dizer assim, pá, não é isso que eu preciso, eu só quero alguém que faça, não preciso da estratégia. Então, a estratégia é de vocês e está a andar, tá? Então, este é um facto, esta é uma verdade, é que o cliente ainda, e aqui o ainda, não é? Não sei se alguma vez não será, ele compra a operação. Para ele é claro, quando nós falamos sobre, olha, vou-te fazer, não é? As redes sociais, vou-te fazer o tráfego, vou-te fazer um site, é algo tangível, é algo que ele percebe que existe, não é? Que vai acontecer, que ele percebe que está a pagar por algo sobre o qual ele vai ficar proprietário de. Está a ver? Então, como isto é tão tangível e tão visível, é fácil o cliente comprar a parte operacional, né? Então a parte de estratégica, se ela não for bem explicada no que é que consiste e qual o seu objetivo e qual o valor para o negócio, ela por não ser muitas vezes tão tangível e por ficar assim muito num espectro muito geral, sabem? Muito, muito global, muito amplo, é um bocadinho tudo e é um bocado nada. Pois aí há dificuldade em vender, tá bom? Então, ao mesmo tempo que o cliente nos compra a operação, naturalmente, porque isso para ele é o que ele precisa, não é? Ou pelo menos o que ele acredita que precisa. Se o teu cliente ele te vir apenas como um mero fazedor, tu viras commodity. E isto aqui é um facto, ok? E o que é que eu quero dizer com viras commodity? É como quem compra um pacote de arroz ou um pacote de massa, sabem? A maioria das pessoas compra o pacote de massa ou o pacote de arroz pelo preço. Não é? A maioria das pessoas compra o eletrodoméstico, aquele que ela quer, na loja que vende mais barato. Não é? Isto vira commodity. Nós, quando estamos simplesmente, o cliente nos enxerga como alguém que é capaz de fazer X e olha à sua volta e percebe que há um montão de gente que é capaz de fazer X, não é? Nós viramos commodity. Se o cliente nos vê apenas como um fazedor e não como alguém que está a gerar valor no seu negócio, não como alguém diferencial de algum ponto, né? E é aqui neste ponto que ninguém quer estar, em virar commodity, em virar comparação, em ouvir do cliente, mas o fulano faz mais barato, não é? Quando isto acontece, o cliente olha para mim como commodity, então não responsabilizem o cliente, responsabilizem-se a vocês mesmos, porque provavelmente o que aconteceu foi vocês não demonstraram o valor suficiente para o cliente comprar a vossa narrativa e perceber que vocês seriam muito mais do que um mero fazedor, mas sim também alguém que estaria do lado, estrategicamente do lado dele, a ajudá-lo a crescer o negócio, tá? Que é nesse ponto aí, quando ele vos enxerga como alguém que é um parceiro de negócio, que vocês deixam de virar commodity e preço deixa de ser problema na maioria das vezes, claro, se o cliente tiver dinheiro, naturalmente. Então, trago-vos a minha visão para que vocês sejam cada vez mais valorizadas. A apresentação está no feminino porque esta apresentação foi para meninas, estão a ver? Quando eu digo que personalizo as minhas apresentações para os eventos que vou, é um facto. Então, está amigas? Está bem no feminino. Para que a malta seja mais valorizada. Então, são 15 pontos, são 15 pilares que eu vos trago aqui. Esta narrativa ela foi muito construída para a malta do social media, não é? Eu pensei muito quando construí esta narrativa, eu pensei muito nas pessoas operacionais, mas nas meninas operacionais de redes sociais, mas podem e devem aplicar esta mensagem se vocês forem criadores de sites, gestores de tráfego, enfim, prestadores de serviço dentro da área digital, email marketing, Shopify, opa, o que vocês quiserem, está tudo certo, tá? Está tudo certo. Então, olhem, uma mensagem que eu tenho aqui para vocês, talvez uma das mais importantes,
é que vocês não vendam horas, nem pacotes, sabem? A malta do tráfego, a malta das redes, tem muito este vício de vender pacotes. 5 publicações, X euros. 10 publicações, Y euros. Porque isso é commodity. Outra vez, sabem? Se o vosso principal selling point são pacotes, são horas, isso é commodity. Então eu vou simplesmente comparar aquilo que são os vossos, o custo por peça, eu vou compará-lo com outra pessoa, o custo por peça e siga. Então, onde nós nos devemos colocar é na venda de resultado. Aqui a questão dos pacotes, do entregável, da peça em si, isto é apenas um veículo para nós atingirmos um determinado resultado. E o que o cliente tem que perceber é que mais do que se eu fiz 6 posts, 8 posts, 10 posts, é se aquilo que eu estou a fazer está alinhado com os objetivos dele e se eu estou o porquê de eu estar a fazer as coisas, não é? Que eu estou a fazer as coisas para lhe gerar mais resultado e que esse é sempre o meu objetivo. O meu objetivo não é postar por postar, o meu objetivo é lhe trazer resultado. Tá? Então evitem mesmo ao máximo vender horas, vender pacotes, vender tudo isso aí, porque senão o cliente ele vai sempre estar a questionar. Sabe? Se vocês vendem horas, eu vou trabalhar 3 horas para ti, 150 euros, 3 horas. O cliente vai sempre dizer, 50 euros a hora, fulano cobra 30. Estão a ver? Portanto, estão sempre a bater nesta tecla. Quando vocês simplesmente se focam no resultado, olha, vou-te ajudar a atingir X. Isto aqui deixa de ser comparável, tá bem? Então, aprenda a gerar visibilidade pelo teu trabalho de social media, pelo teu trabalho de gestor de tráfego, pelo teu trabalho de profissional de email marketing, pelo teu trabalho de SEO, pelo teu trabalho de expert em IA, pelo teu trabalho de seja lá o que for. Vocês fazem trabalhos incríveis e eu conheço gente extremamente talentosa que tem trabalho incrível, que é um operacional dos melhores que existe, e depois ninguém no mercado conhece, nem o próprio mercado em si valoriza essas pessoas. E porquê? Porque elas muitas vezes não sabem gerar visibilidade para o seu próprio trabalho. E, por exemplo, o social media, no meu entender, tem que ter, ou deveria ter, não é? Que ajudaria imenso no seu resultado, uma montra fantástica, não é? Portanto, devia ter a sua própria montra, devia ser incrível. Mas, ao mesmo tempo, um gestor de tráfego, e ele até mesmo para ser coerente com aquilo que faz, ele deveria também saber gerar visibilidade pelo seu trabalho, sabem? Então, quando eu digo saber gerar visibilidade pelo vosso trabalho, é as coisas que vocês fazem, garantam que elas chegam ao máximo número de pessoas possível, sabem? O vosso tempo, a vossa energia alocada, muitas vezes em fazer um determinado conteúdo para uma rede, um determinado vídeo, o que é, para uma rede social, para chegar a 50 pessoas, a vossa energia muitas vezes ela é praticamente a mesma do que esse post chegar a 50 mil pessoas. Estão a ver? Então, se eu ponho tempo, se eu ponho energia, que seja para valer. Que o meu custo por alcance ele seja o mais baixo, ou por pessoa alcançada, quero dizer, ele seja o mais baixo possível. Sabem, para mim é desperdício autêntico. É trabalhar para o boneco quando alguém cria conteúdo incrível e está simplesmente, enfim, satisfeito com o pouco alcance que esse conteúdo tem. Então aqui não importa tanto se és social media, se és gestor de tráfego, se o que é que tu fazes. Aprende a gerar curiosidade, alcance e que pessoas vejam mais o teu trabalho. Tá? Aprendam a fazer isso. Aprendam, e principalmente com anúncios, não é? Os anúncios são aí a ferramenta mais democrática para o fazer, para nós gerarmos mais alcance. Mas enfim, queria construindo audiência num LinkedIn e por aí vamos. Vocês próprios podem ser parte dessa construção de audiência, podem ir agregando pessoas ao vosso perfil que realmente vos faz sentido. Mas pensem sempre em construir conteúdos e gerar valor em escala, nunca para pouca gente. Tá? Aquilo que vocês sabem, aquilo que vocês são, deve ser sempre visto. Se vocês acreditam naquilo que vocês vendem, naquilo que vocês fazem, deve ser sempre visto por milhares de pessoas e não por meia dúzia de gatos pingados. Então, a sugestão 3 que eu trago é que vocês trabalhem sempre com KPIs em concordância com os objetivos do cliente. Isto para mim é fundamental naquilo que é uma prestação de serviços. Não tem outra forma de nós trabalharmos com alguém, com outra empresa, sem o motivo pelo qual nós fazemos as coisas estarem alinhados com aquilo que são os objetivos, não é? As principais métricas, os KPIs, não é? Os Key Performance Indicators do meu cliente. Sabem? Então, a minha ação, ela tem que ter um porquê e esse porquê tem que estar conectado com aquilo que é o objetivo do meu cliente. Não tem outra forma de fazer. Se vocês não trabalham desta forma, vocês são meros fazedores. Vocês são meros executores. Vocês viram commodity. Tá? Portanto,
o porquê que eu faço as coisas que eu faço e como é que eu faço as coisas que eu faço, elas têm que estar sempre em concordância com os objetivos do meu cliente. Porque senão aqui viram chapa 5. Porque senão aqui, se aquilo que eu faço eu poderia fazer para o cliente A, para o B, para o C, para o D, para o E, para o F, para o G, da mesma forma, eu viro um total chapa 5 e eu questiono-te, se tu és um chapa 5, qual é que é a diferença entre aquilo que tu podes produzir para um determinado cliente e um chat GPT que dá uma resposta genérica para a maioria das coisas? Não tens diferença, não tens diferencial. Não é? O chat GPT, coisa que te vai dizer a ti, vai-me dizer a mim, vai dizer a um montão de pessoas, aquilo é um chapa 5. Então, sabem, que não há um porquê estratégico, aqui não há um raciocínio por trás, e isto, enfim, não faz sentido nenhum, se assim o for. Então, tem que haver sempre um alinhamento. Envolve-te sempre na estratégia. Porque é aqui, não é? Nós, mesmo que a gente venda operação, para que esta operação ela aconteça, nós temos de estar envolvidos na estratégia, no porquê e no para quê das coisas. Sabem, por exemplo, eu tenho uma agência, a Spartets.pt, em que nós o que fazemos, fazemos várias coisas, mas o que fazemos essencialmente para os nossos clientes é a criação de funis de tráfego pago para lhes gerar mais leads ou para mais vendas, se for um e-commerce, e por aí vamos. E ainda que o nosso trabalho ele seja extremamente operacional, de montar campanhas, trabalhar com landing pages, trabalhar com criativos e copies e por aí vamos, nós não arrancamos com nenhum cliente sem primeiro trabalharmos no plano estratégico. Tudo aquilo que é o operacional, tudo aquilo que é a ação, ela tem que estar fundamentada numa estratégia. Tem que existir uma estratégia, uma visão, um para quê, o que é que a gente quer conquistar e depois nós é que desenhamos o caminho para lá chegar. E esse caminho são as campanhas, são as landing pages, são os criativos, é a copy, não é? Que depois vai carecer naturalmente de validação, de teste, por aí vamos, e esse é o nosso trabalho depois no campo terreno, mas toda a gente na equipa sabe o porquê que a gente está a fazer as coisas que está a fazer e o porquê que estamos a fazer daquela forma, não é? Para quê? Qual é o nosso objetivo? Então não faças as coisas simplesmente só porque o cliente pediu. Isto acontece muitas vezes, malta que está tão focada no operacional e às vezes nós nos questionamos, mas olha lá, porquê que tu fizeste isso? Ah, porque o cliente pediu. Pá, eu não sei o que dizer desta resposta. Se é preguiçosa, ou se é preguiçosa ao quadrado, parece só um cepo. Sabes? É que eu não sei o que dizer mais sobre isto. É que se isto acontece e de forma sistemática, de que eu fiz só porque o cliente pediu e eu nem entendo muito bem porque é que eu estou a fazer o que estou a fazer, és commodity. Vais ser trocado no curto prazo, não tens hipótese. O mercado come-te. É até o teu cliente perceber que tu és um mero executor, que és altamente substituído por uma automação com IA. Ou por um estagiário. Ou o que é que for. E vais de bela, vais à tua vida. Porque se não há fundamento crítico no porquê de fazeres as coisas, não é? És altamente substituível. Só executas. E para executar, gente, cada vez está mais difícil para meros executores. Não é? Porque cada vez existe mais ferramenta. Então, para a malta, sei lá, do tráfego, por exemplo, as plataformas cada vez estão mais fáceis de montar anúncios. E ainda bem, um bem-aja para quem os monta assim. Que eu sou totalmente a favor. Eu não quero que compliquem, eu quero que simplifiquem. Sabem? Mas quem está só focado no eu faço porque me pediram, eu faço sempre fiz assim. E não pensam nas coisas, são altamente substituíveis, inclusivamente por automação e por inteligência artificial. E pelo estagiário e por alguém que usa inteligência artificial. Estão a ver? Então, gente, isso não existe. Eu estou a fazer só porque o cliente me pediu e eu nem pensei naquilo que estou a fazer. Isto para mim nem faz sentido, se calhar. Mas mesmo assim, anyway, eu não tenho, sabem, vontade própria e espírito crítico próprio para me impor a minha vontade enquanto profissional. Gente, isso não existe. Isso não existe. Ou se existe, ou quando existe, a mim não me augura um bom futuro. Sabem? Então sempre penso que são relações de curtíssimo prazo. Tu estás ali a trocar tempo por dinheiro e és altamente substituível. Porque está conectado com o ponto que eu tenho a seguir, não é? Tu nunca deves perder o papel, não é o papel, não sei também o papel, mas o chapéu do especialista. Assume o chapéu de especialista. Eu sei que muita gente tem aversão à palavra especialista, que eu não gosto que me falem de mim como especialista, não é? Porque eu não sei tudo e porque há pessoas melhores do que eu e porque especialista é alguém não sei o quê e eu não sou isso. Eu sou um fazedor, eu sei, conheço. Gente, não tenham aversão à palavra especialista. Valorizem aquilo que vocês sabem, valorizem aquilo que vocês sabem fazer. A maioria da malta, sabem, são os primeiros críticos do seu trabalho, quando não deveriam ser os primeiros apoiadores do seu próprio trabalho. Alguém que tem medo da palavra especialista, então vai estudar, amigo, é o que eu tenho para dizer. Não é? Se tu fazes um trabalho todos os dias, todas as semanas, todos os anos,
e me vens com a conversa de que não gostas que te chamem de especialista, amigo, tu se calhar tens que estudar. Se tu próprio estás com tantas dúvidas sobre aquilo, o valor que tu agregas para os outros, tá? Das duas, uma, ou trabalha-me nessa confiança, que acho que se calhar muitas vezes o caminho é esse, ou então vai estudar, vai ganhar as competências que tu achas que não tens. Não fiques simplesmente nessa roda dos ratos de que eu não sou especialista e tudo mais. E quando eu digo isto aqui, não percas o chapéu de especialista, os clientes precisam isto de nós. Os clientes pagam a alguém para que as pessoas decidam. Sabem? Não só façam por elas, mas tenham a capacidade de decisão também. E é aqui que entra o especialista. É aqui que o cliente, quando traz uma coisa que está desalinhada com aquilo que é a vossa visão para o projeto, vocês se devem impor e dizer assim, olha, na minha opinião, tudo bem que a tua opinião seja a final, mas se queres a minha opinião enquanto especialista e é por isso que tu me contratas, eu acredito em A, eu acredito em B, eu acredito em C. E acredito que este caminho aqui é o melhor caminho para ti. Estão a ver? Então não percam esse chapéu, sabem? De bater um bocado de punho na mesa e de trazer a vossa opinião, aquilo que é a vossa experiência para cima da mesa. Nunca percam isso, sabem? Eu acho que isso é muito mau quando alguém o perde, não é? E simplesmente entra no piloto automático, entra apenas no executor. Então eu tenho a expectativa das pessoas da minha equipa que me façam isto, que me confrontem, que me tragam um outro ponto de vista, porque eu os contrato enquanto especialistas e é assim que eu olho para eles e é assim que eu quero que eles olhem para eles também. Eu quero que eles tenham vontade própria. Eu quero que eu dei uma estratégia, eu que falo sobre uma ideia e eles questionem e que perguntem se realmente é por aí, não simplesmente yes man, yes man, yes man. O Roberto disse, a gente faz. O Roberto disse, a gente faz. Não quero isto. O teu cliente não quer isto também. Tá? O teu cliente quer quem decida e quem tenha, também os tenha no sítio, vou dizer assim. Enfim, para levar as coisas para a frente. Então, é importante, ok? Quem estuda, quem faz, quem está no terreno, realmente saiba colocar o seu chapéu de especialista, às vezes põe esses seus medos e esses seus receios de lado e traga a sua opinião para cima da mesa. Sabem, malta? Menos yes man, mais gente a questionar-se do porquê. Agora, claro, que nós também temos que ter aqui um ponto de equilíbrio, não é? Não é tudo o que o cliente me diz eu vou questionar. Eu é que sei, eu é que sou bom, eu é que sou fodão, eu também não estou aí para esse extremo, tá? Então tem que haver aqui um ponto de equilíbrio. Não és o banana que não sabe nada e só faz aquilo que o cliente manda, mas também não queres ser o fodão que tudo o que o cliente diz, o cliente é que é um burro e eu é que sei. Não queremos estar em nenhum desses extremos, tá? E eu não vos estou a mandar para nenhum dos extremos. Eu não vos quero em nenhum dos extremos. Nós não podemos deixar ao mesmo tempo que o nosso ego atrapalhe aquilo que é o trabalho ao qual nós nos estamos a propor, ok? E quando nós nos sentimos o fodão e o cliente é um burro e eu é que sei, não é? Nós estamos a deixar que o nosso ego nos atrapalhe. Então, o verdadeiro ponto de equilíbrio, e é onde as relações são saudáveis e de longo prazo, não é? E são relações que se somam, não é? Que vão melhorando ao longo do tempo, é quando nós encontramos este ponto de equilíbrio, que é eu sei do que falo, ao mesmo tempo que eu respeito a tua visão e eu respeito aquilo que tu trazes também para cima da mesa e vamos sempre encontrar aqui pontos de equilíbrio para, não é? No fundo, o importante é que toda a gente que está na negociação, toda a gente que está no planeamento, entenda que no fundo toda a gente quer o mesmo. Não é? Toda a gente quer chegar ao melhor resultado e bater os objetivos a que nos propomos. Estão a ver? Então deve ser para haver aqui um equilíbrio. E esta mensagem aqui eu mando: nem sejas o fodão, nem sejas o banana. Tá? É um bocado essa a ideia. A maioria da malta posiciona-se no banana, autenticamente. Posiciona-se no banana, que é eu estou a fazer porque alguém me disse para eu fazer. E isso, gente, é commodity. Total. O fodão também vai ter problemas de relacionamento em longo prazo e de LTV com clientes, não é? Porque também ninguém quer trabalhar com alguém que tem palas, não é? E que só vê a sua própria opinião e acha o fodão, também isso não... minha experiência me diz que isso não funciona. Então, mais uma coisa, e pensando agora aqui, assim, de uma forma geral, em qualquer profissional de marketing digital, acho que esta frase ela se aplica, não é? Eu falei, lembra-se que eu trouxe isto para as meninas do social media. Mas é isso o seguinte, torna-te uma fuzileira. Não é fuzileira. Nossa, eu estou cansado, já estou a gravar isto aqui ao final da noite. Não era fuzileira que eu queria dizer, mas sim também, olha, fuzil. Fuzil, caçadeira para cima, espingarda quando tiveres que espingardar e dá-lhe com alma. Dá-lhe com alma. Torna-te uma fuzileira também, mas não era fuzileira ali mal. Funileira. Queria dizer funileira, mas se tiverem que fuzilar, também fuzilem à vontade.
O que é tornar-se uma funileira? É entender o puzzle como um todo, não é? E não apenas a minha peça. Às vezes a malta está muito focada, e por exemplo, na questão do social media, a malta está muito focada na sua pecinha. Sabem? Aí a minha pecinha do puzzle é a pecinha de criar o conteúdo, é de programar o Reels, é de dizer qual é que é o carrossel que vamos gravar. É a minha pecinha. E foda-se o resto. E não estão a olhar para aquilo que é o negócio do cliente como um todo. A vossa peça tem que se encaixar, sabem? Se vocês têm um puzzle que é todo azul e de repente a vossa peça é vermelha e vocês encaixam a vossa peça no puzzle azul, o que é que acontece? Fuderam com o puzzle todo. O puzzle tem que ser uma harmonia e a vossa peça tem que encaixar na perfeição naquilo que é o puzzle do cliente, certo? Tem que ser tudo harmonioso. Então, eu não estou a dizer que vocês devem meter a mão em tudo, mas vocês devem ter consciência do que é o negócio do cliente e ajudá-lo no máximo etapas possível, nem que seja com visão, tá? Não tem que ser operacional, mas tem que ser com visão. Vocês têm que se importar com o que o cliente faz fora da vossa pecinha, não é? Aí eu só sou gestora de redes sociais, o que o cliente faz nos anúncios não é comigo, tá bom, eu não estou a dizer que tu tenhas que ir lá e operacionalizar os anúncios, não é isso, mas é importante que tu saibas o que é que está a ser feito nos anúncios, o que é que está a ser comunicado nos anúncios. Mas eu, gestora de redes sociais, eu dos anúncios, o que o cliente põe no site é problema dele, não tem nada a ver com isso. Não sou eu que giro o site, não tem nada a ver com isso. Não, mas não tens nada a ver com isso. Tens que te importar, tens que saber aquele contexto, tens que entender o que é que lá está. Então nós temos que a todo momento ser, agora parece mesmo uma fuzileira, não é? Estou aqui a fuzilar. Mas temos que ter esta visão de funil, de entender que eu me encaixo dentro do funil do meu cliente, que eu sou uma peça dentro do funil do meu cliente e eu tenho que ter essa visão global, não é? De porque é que ele faz as coisas que faz para eu conseguir, com a minha peça, gerar o máximo de valor possível e que a minha peça traga um outro encanto ao puzzle, tá? Então saiam da vossa caixinha, procurem olhar para os negócios muito mais como um todo, tá? Porque isto é que é o profissional estratégico. É o profissional que, mesmo sendo só das redes sociais, ele tem capacidade de dizer, olha, eu acho que a tua narrativa no email marketing ela não está correta. Eu acho que aquilo que estás a fazer no email marketing não é coerente com aquilo que nós planeamos para as redes sociais. Ou a mensagem que tu tens no site está desalinhada com aquilo que eu estou a fazer nas redes, ou no tráfego, ou no que for. Estão a ver? Portanto, esta é a visão do funileiro. Tem a capacidade de olhar para o funil como um todo e entender como é que as peças se montam e a ajudar a melhorar a qualidade das peças, tá? Então, sei que muita gente nestas coisas põe logo aquela coisa do mas o cliente não paga para isso. Ora, foda-se. Então, o cliente não te paga para isso e eu vou-te dizer, a vida vai-te trazer muitas amarguras, sabes? Muitas amarguras de clientes que às vezes vão estar contigo, se tiveres essa visão do cliente não me paga para isso, eu estou na minha caixinha, eu só faço o que está dentro da minha caixinha, vai-te acontecer muitas das vezes de tu seres trocado, por outra pessoa no teu trabalho e tu achavas que o cliente não te podia pagar melhor e ele vai pagar 2 ou 3 vezes melhor a outra pessoa que realmente lhe mostrou uma visão estratégica totalmente diferente, sabem? Viras commodity. Se o cliente te vê como alguém que está dentro de uma caixinha, simplesmente a fazer aquilo que está na sua caixinha, é só até ao dia em que ele arranja uma forma de automatizar essa caixinha e tu foste à vida. Sabes? É tão simples quanto isso. Quando o cliente te vê como alguém que aporta valor ao negócio como um todo e que olha para o puzzle como um todo e não só para a sua parte das suas peças, sabem? É aqui que entra o profissional estratégico. Calça sempre, no matter what, mas calça sempre os sapatos do dono, tá? Quando vocês estão a falar com os vossos clientes, calcem sempre os sapatos do dono, ou para quem trabalha em empresas, funciona igual, os chefes, o que for. E pensa com a cabeça dele, sabem? Às vezes é difícil fazer este exercício, sabem? E às vezes isto até é pode ser um bocadinho ingrato pedir às pessoas a passar com a cabeça do dono, porque elas não são o dono, não é? Então, por muito que tentem calçar os sapatos e pensar com a cabeça do dono, às vezes há aqui um processo ingrato, porque, enfim, as pessoas são aquilo que conhecem, aquilo que vivenciam, e é muito difícil elas não tendo vivenciado aquilo que são as experiências de um dono, elas se conseguirem colocar no papel do dono. Mas tentem, pelo menos façam esse exercício, pelo menos façam esse esforço de o tentar fazer, sabem? Então, sempre que eu estou numa reunião, sempre a falar com um cliente, o que for, aquilo que são as ações que eu estou a propor, não é? Antes de o fazer, antes de trazer a minha leitura estratégica para o que seja, eu tento sempre me calçar nos sapatos do dono. Na realidade dele.
como é que esta pessoa vê o mundo, como é que esta pessoa vê o negócio, quais é que são os objetivos desta pessoa, por que dificuldades é que ela já passou, whatever, não é? E a cabeça dele, como é que pensa? Eu tenho que saber ler o meu cliente para eu me conseguir situar nele e eu conseguir orientá-lo o melhor possível para aquilo que são, para aquilo que é a minha visão, para aquilo que é a minha estratégia para o negócio dele. Estão a ver? Então, às vezes, acontece muitas vezes de ver parcerias que elas não funcionam porque há um choque muito grande entre realidades e não há aqui uma empatia de um lado ou do outro para para estarem mais flexíveis em compreender a outra parte, sabem? Então eu sempre me ponho no sapato do meu cliente, né? Calçar os sapatinhos dele e pensar como dono, né? Pensem sempre o seguinte, que é, porque é que este ser humano me haveria de estar a pagar o valor que me paga para eu fazer o trabalho? O que é que ele valoriza, o que é que ele quer, o que é que ele pretende, o que é que fará na cabeça deste ser humano com que a nossa parceria seja um sucesso. O que é que tem que acontecer para que este ser humano que está aqui à minha frente, ele esteja disponível para me pagar o dobro ou o triplo daquilo que me paga? E por aí vamos, estão a ver? Então, fazer, às vezes, perguntas simples e nós nos tentarmos colocar do lado de lá, vai fazer com que tudo aquilo que seja o nosso output seja de muito maior valor. Um outro ponto, talvez os mais importantes para mim, e este aqui, sabem? É que vocês sejam completamente obcecados em dominar o contexto, sabem? Em dominar o contexto. Porque se vocês dominarem o contexto do cliente, o contexto do projeto, daquilo que vocês estão a meter a mão, isso vai-vos sempre guiar para melhores decisões. Quem não entende contexto, espeta um chapa 5. Porquê que eu digo que o ChatGPT, na maioria das vezes, ele manda chapa 5 para toda a gente? Porque as pessoas são preguiçosas e as pessoas não lhe dão contexto. Então a maioria das pessoas faz prompts extremamente curtas, sem contexto nenhum, pede uma determinada merda, que estão 100 mil pessoas neste mundo a pedir exatamente a mesma coisa e todas elas vão ter uma resposta muito similar. Estão a ver? Então aqui não existe uma componente estratégica quando nós entramos aqui no Chapa 5. Quando tu entendes o contexto dos teus clientes, os objetivos, o porquê das coisas, de tudo aquilo que eu vos estive a falar até agora, têm muita clareza sobre o negócio, vocês conseguem tomar melhores decisões a todos os níveis. Conseguem aconselhar melhor, vocês conseguem precificar melhor o vosso trabalho quando têm mais contexto, tá? Vocês conseguem realmente virar um parceiro muito mais estratégico para esse cliente. Porque é quase, vocês vivem a coisa quase como se fosse vossa. Dominar contexto para mim é fundamental. Eu não trabalho ninguém sem eu entender o negócio dessa pessoa. Não tem como. Como é que eu vou sequer precificar uma avença se eu nem sequer entendo porque é que vai ser, o que é que tem que ser feito, ou o que é que vai ser feito, ou o porquê de que nós vamos fazer aquilo, se eu não entendo o contexto de determinado negócio? Não é possível. Sabem? Não é possível. Então, dominar contexto é fundamental para nós podermos tomar melhores decisões ao longo do tempo. Sabem? Não tem outra hipótese. O ponto 10, aprenda a balizar o teu trabalho, porque é importante, por muita fome que a gente tenha e fogo no cu que a gente tenha, de servir sempre o nosso cliente da melhor forma e, enfim, temos aqui um bocado a mão naquilo, a mão ou os olhos às vezes, ou a cabeça só, não é? Naquilo que nós achamos que pode ser melhorado no negócio do cliente, é importante, naquilo que é uma prestação de serviços, naquilo que é trabalhar para um determinado projeto, sabermos balizar o trabalho. Tá? É importante o cliente entenda quais são as nossas responsabilidades, onde é que elas começam, onde é que elas terminam e o que é expectável pelo valor que ele nos está a pagar. Né? Portanto, por aquilo que foi o acordo feito, que haja um balizamento de tarefas, de trabalho, isto é fundamental numa relação comercial. Mas ao mesmo tempo, sabem, por muito que a gente às vezes diga assim, olha, o que nós vamos fazer são os anúncios. Vamos trabalhar no Meta, vamos trabalhar no Google e etc. Estão a ver? Portanto, nós muitas vezes balizamos o nosso trabalho desta forma, dependendo dos clientes, né? Se é uma coisa muito operacional, a gente baliza aí. Mas não é por aquela baliza estar ali montada que se o cliente precisa de uma estratégia para o lançamento, para o YouTube, para as redes ou o que é, a gente não esteja lá disponível para ajudar, obviamente da melhor forma que nós conseguirmos, com o melhor enquadramento que nós conseguirmos, e dependendo também do momento, enfim, o que nos tiver ao nosso alcance, para o ajudar a gerar melhores resultados. O meu trabalho está balizado, mas eu estou disponível sempre para te ajudar a gerar melhores resultados. Agora, naturalmente, que às vezes há coisas que é o extra mile, não é? Portanto, é o over delivery, que eu estava a fazer aquilo, mas também acabei por aconselhar o cliente na copy para a sua landing page, exemplo, tá?
E eu não estou a dizer para vocês fazerem isto aqui sempre de mão beijada e de forma gratuita, tá bom? Mas até, isto é, sabem, até uma lição até mesmo de vendas. Aprendam a encontrar outras oportunidades dentro do negócio do cliente onde vocês possam gerar valor e até mesmo fazer um upsell do vosso serviço. Às vezes a gente vai e dá o over delivery de graça, porque, enfim, consumimos pouco tempo e tal. Outras vezes nós vamos lá e o que fazemos é consigo te ajudar nisto, o preço para te ajudar nisto é Y e assim vai. Então olhem sempre para o negócio do cliente e pensem sempre no seguinte, que é, se este gajo não ganhar dinheiro, ele vai-me despedir. É simples, gente, é assim que funciona a vida, é assim que funcionam os negócios. Às vezes eu leio comentários nas redes sociais e eu às vezes vejo dessas coisas dos empresários, dos trabalhadores, enfim. E eu às vezes sinto que algumas pessoas acham que é dever dos patrões ter empresas e fazerem tudo aquilo que os colaboradores querem. E, gente, ninguém é obrigado a ter empresa. Não sei se a malta entende isso ou não. Ninguém é obrigado a ter empresa. E as pessoas que têm empresas e que contratam outras pessoas ou subcontratam outras pessoas, não é porque elas, sabem, têm a obrigação perante a lei de o fazer. Não têm nenhuma empresa. Eu posso ter uma empresa onde eu sou o único funcionário. Eu não tenho obrigação de contratar ninguém. Eu não sou obrigado a contratar ninguém. Então, eu vou contratar pessoas quando essas pessoas me vão gerar mais valor do que aquilo que eu vou pagar para as ter comigo. Tão simples quanto isso. Porque se assim não for, eu não quero ter pessoas comigo. Não é? Para que é que eu tenho alguma obrigação moral? Só por ter empresa, eu sou obrigado por lei, diz lá, toda a gente tem empresa tem que ter 5 funcionários e tem que pagar 5 salários de X ou de Y. Isso não existe. Estão a ver? Então, pensem sempre assim, pensem com a cabeça do dono, que é, se alguém me está a pagar por um determinado serviço, essa pessoa não é obrigada a fazê-lo. Essa pessoa vai querer-me continuar a pagar por esse meu serviço e até vai querer pagar mais por esse serviço e durante mais tempo, quanto mais valor ela perceber que eu lhe gero. E se eu sou essa pessoa, né, que também sou inflexível, que diz assim, não, o meu trabalho amigo começa aqui, a partir daí, olha, fotos e merda, vai-te sozinho, não é? Nós podemos ter um problema, porque provavelmente eu aí vou ser substituível, não é? E se a pessoa olha para mim só como, epá, ele só faz aquilo ali, tipo, pedir uma coisa para pensar, para me ajudar aqui com uma estratégia e tal, não está disponível, é só um operacional, tá bom. Outra vez, é só até o dia em que eu encontrar um outro operacional mais barato. Estão a ver? Então pensem sempre nisto. No final do dia, nós, enquanto executantes, enquanto malta que está lá na frente da linha, na trincheira, a fazer acontecer, a pensar nos negócios e executar pelos negócios, nós queremos que os negócios para os quais nós trabalhamos tenham resultado. Porque eles não têm a obrigação de nos pagar se assim não for. Ou pelo menos, quer dizer, podem nos pagar pelo nosso trabalho, mas não têm a obrigação de continuar a trabalhar connosco, não é? Para o futuro, se olharem para nós como um jogo de soma negativa. Não é? Nós temos que ser um jogo de soma positiva, nós temos que fazer o que está ao nosso alcance para gerar mais resultados e mais valor possível para os negócios com quem nós trabalhamos. É assim que eu vejo o mundo, é assim que eu vejo os negócios. Não é? Os meus clientes não me pagam todos os meses e temos muitos clientes porque gostam dos meus olhos, ou porque gostam dos olhos da malta da minha equipa, ou porque, pronto, enfim, têm lá um dinheirinho a mais e peguem lá o dinheiro. Olha, é a Santa Casa da Misericórdia. Não. Pagam-nos porque nós geramos valor. Ponto. E tá. Então, é a nossa missão sempre fazermos o que for preciso para gerar o máximo de valor para os nossos clientes. Bom, nesta lógica aqui também de posicionamento estratégico, é importante que o cliente entenda que vocês não são só mais um a fazer como toda a gente faz. Então, neste sentido, é interessante quando vocês criarem as vossas próprias frameworks de trabalho, as vossas próprias metodologias de trabalho e mostrá-las aos clientes. Tá? E mostrá-las aos clientes. Isto acho que é uma forma inteligente de fazer as coisas. Muita gente tem as suas próprias formas de trabalhar, tem a sua própria visão de fazer as coisas, não é? E depois muitas vezes guarda isso para elas ou não partilha com os clientes. É importante quando vocês desenvolvem algum tipo de método, algum tipo de forma de trabalhar ou de raciocínio para aplicar nos negócios, que isso aí, minha gente, é o que se chama de estratégia, ou está incluído dentro daquilo que se chama de estratégia, vocês deem visibilidade a isso para os vossos clientes, porque isso é um fator diferencial de dizer, e quantas vezes já me disseram, mas eu gosto da forma como o Roberto faz. Aquilo para mim encaixa-se, a metodologia de trabalho dele aqui encaixa-se no meu projeto, isto valoriza, isto faz com que vocês se tornem sabem, um diamante muito mais apetecível e muito menos na cabeça do cliente fácil de trocar. Também é porque é uma forma de fazer, sabe? Então, pensem nisto aqui enquanto especialistas, ponham a vossa pitada de sal nas coisas e tragam as vossas frameworks e
metodologias para cima da mesa. Utilizem sempre também, e isto aqui é a forma mais inteligente de fazer as coisas, IA e automação para acelerar a produção e análise do vosso trabalho. Não interessa a função que vocês têm, mas vocês têm a obrigação de automatizar o máximo de tarefas possíveis dentro daquilo que é o vosso trabalho, com brio, com qualidade, porque isso é o que importa. Não importa se foi um humano a fazer ou se foi uma máquina, importa o brio, a qualidade com que foi feito. Então vocês têm o dever de automatizar o máximo e colocar a inteligência artificial para vos ajudar em todo o processo. Ainda há muita gente que tem a crença de que malta que até mesmo esconde aos clientes de que utiliza IA e automação no seu trabalho. Vocês são burros se fazem isso. Vocês são burros. E se o vosso cliente fica chateado porque vocês usaram IA para entregar um determinado produto, o vosso cliente também é burro. Porque o vosso cliente devia estar preocupado com o resultado final. A forma como foi feita, sabem, eu sempre vou dar um parabéns a alguém que é capaz de fazer um trabalho incrível da forma mais rápida possível. Eu sempre vou dar parabéns à pessoa. Eu não vou dizer, sabe a história do parafuso, não é? Do gajo que foi chamado para o parafuso, chegou lá, cobrou 1000 € para chegar, apertou um parafuso no minuto e foi-se embora. E o gajo, então, 1 minuto para apertar um parafuso? Não é? Não, mas tu me estás a pagar pelo minuto da minha execução, estás a pagar pelo conhecimento que eu tenho, certo? E pelo valor que este parafuso apertado tem para ti, é isso que estás a pagar. Então, sabe, aquela malta que diz assim, mas eu não digo ao meu cliente que eu utilizo inteligência artificial aqui para fazer as coisas e tal, porque depois o cliente pode ficar chateado. Pá, se o cliente fica chateado por utilizares IA, lá está, eu hoje estou fuzileiro, há pouco eu trouxe o fuzileiro, é que estou fuzileiro. Ou és burro, ou o cliente é burro, ou o que acontece é que o trabalho está mal feito. Portanto, não é usar IA para entregar bosta, não é para entregar chapa 5. Aí eu vou reclamar. Eu não me importa se a minha equipa foi uma IA que fez ou o que é. O ser humano, e é aí que nós entramos, como pensadores e como estrategas, como visionários dos negócios, é nossa responsabilidade fazer curadoria da informação que a inteligência artificial nos dá. A inteligência artificial não está lá para executar e fazer por nós e foda-se o que a inteligência artificial fez, eu faço copy-paste e está a andar. Não é isto. Não é? Isto aqui é um trabalho que isto não faz sentido nenhum. Agora, nós devemos sim utilizar a IA para acelerar todos os processos, para acelerar mesmo tarefas e nós sermos quase que os chefes da IA. Não é? Nós estamos lá a monitorizar o que é que está a acontecer e a fazer um controlo de qualidade para que o output seja o melhor possível. Esta é a nossa responsabilidade. Tá? Então, se no final do dia tu consegues otimizar a tua produtividade e a tua eficiência e entregar um trabalho de maior qualidade ao teu cliente, perfeito. Eu aos meus eu digo, quando uso IA e automação, perfeito, é mérito meu. Sabem? Se eu demorei 1 minuto a fazer aquilo e te cobro 1000 € por mês, a única coisa que temos que questionar não é o tempo que eu demoro a fazer. Tu farias tão bem, tens conhecimento para o fazer tão bem, e é outra coisa que temos que questionar. É o valor daquilo que eu gerei e o impacto que isso traz para o teu negócio. É sobre isto, tá? Clientes inteligentes, eles estão-se pouco a marimbar o que é que vocês, a forma como vocês fazem, eles estão focados em resultados e em qualidade de output e o brilho que vocês põem nas coisas. Ponto, tá? Ponto. Então, se vocês usam a inteligência artificial e o que a inteligência artificial faz no vosso trabalho é trazer menos brilho ao que vocês façam, então não usem. Ou aprendam a usar, que acho que é mais esse o caminho, não é? Aprendam a usar, aprendam a fazer curadoria de conteúdo. Trabalha a tua montra melhor do que qualquer outra. Isto é uma mensagem aqui para o plano estratégico, sabem? Eu até mesmo, naquilo que foi a minha carreira, a minha construção da minha jornada, eu sempre trabalhei, desde cedo, comecei a trabalhar a minha marca pessoal, a minha montra. Minha marca pessoal é a minha montra, não é? E essa montra ela pode ser num LinkedIn, pode ser num site, numa newsletter, pode ser numa rede social, no Instagram, no que for. Mas, sabem, nós devemos sempre trabalhar melhor do que tudo o resto a nossa própria montra. Para uma gestora de redes sociais, o seu Instagram é a sua melhor montra, sabem? A sua própria montra tem que estar um brilho. Eu nunca contrataria uma gestora de redes sociais ou um gestor de redes sociais que eu fosse ver os seus perfis e eu não gostasse dos posts, sabem? Eu nunca contrataria um gestor de tráfego que eu fosse ver as campanhas dele e eu não gostasse das campanhas. Eu achasse que aquilo está mal feito. Estou bem? Então, pensem sempre na vossa montra, na vossa marca pessoal, como algo que deve sempre trespassar brilho. Sabem? Eu nunca contrataria alguém para me fazer o meu site se eu fosse o site da pessoa e o site fosse feio. Entendem? Ou se o site não fosse funcional, fosse lento, ou fosse... Eu pensava assim, vai fazer isto para mim? Então pensem sempre que vocês são a vossa melhor montra. Aquilo que vocês fazem é coerência naquilo que nós fazemos. Não é? Aquilo de casa de ferreiro, espeto de pau. Malta, isso é para amadores. Pensem se querem posicionar como amadores. Essa expressão para mim é
totalmente abominável. Corta, tchau, adeus. Meu, casa de ferreiro, espeto de ferro, espeto de fuzileiro. Tem que ser, não é? Então, é isso. Olhem para a vossa própria montra, e quando falo aqui montra, podem levar isto aqui para um perfil do Instagram, para um perfil do LinkedIn, para uma newsletter, para o que for, mas a forma como vocês se dão a conhecer aos outros, e trabalhem da melhor forma. Para mim, ter trabalhado a minha marca pessoal, muito de posicionamento em LinkedIn, e ter trabalhado sempre lá o meu perfil, as conexões, o tipo de conteúdo que eu fui criando e tudo mais, no início da minha carreira, abriu-me as portas todas. Abriu-me as portas todas. Eu mudei de empresa às vezes que eu quis e não mudei mais porque não quis, porque recebi um montão sempre de convites pelo LinkedIn, por saber trabalhar a minha própria montra, por eu me tornar alguém apetecível e desejável para o mercado, porque as pessoas iam lá, o que liam, o que viam, gerava interesse. Tornem-se pessoas de interesse e o próprio mercado vos vai valorizar de uma forma diferente, não é? E o tipo de coisas que vocês criam, o tipo de conteúdo que vocês criam, né? Que gera esse desejo, porque o lado lá vai-vos ver não só como alguém que sabe fazer as coisas, não só como um operacional, mas também como um estratega, sabe? Então, quando eu trabalhava esse meu conteúdo dentro do LinkedIn, era para que me enxergassem como um gajo que entende sobre negócios. E, ao mesmo tempo, eu queria que as pessoas entendessem que eu também sabia operacionalizar, né? Porque eu precisava que me contratassem para ir lá e fazer, mas ao mesmo tempo que eu não fosse só um executor, que eu só fosse um pensador, que eu fosse um crítico das coisas que eu estava a fazer, tá? Portanto, e aí enxergavam-me então muito mais, muito além do operacional. E pensei nisto, menos reunião de se gostou do post ou não, isto não existe, não é? Não, malta do social media, do tráfego, o que for, não é ir para a reunião com o cliente e dizer, este mês tivemos 100 cliques, 2 vendas, meu, isso é um PDF, isso mandas o PDF ou um e-mail e está feito. Não existe reunião de se gostou ou não do post, não existe isso. Existe reunião de qual é o nosso objetivo e como é que nós podemos comunicar melhor para o atingir, o que é que nós podemos fazer de mais e melhor para atingirmos o nosso objetivo e não simplesmente estar numa reunião a ler aquilo que é informação que podia muito bem ter ido por um e-mail e o cliente até iria ler esse e-mail mais rápido que o que vocês explicariam nessa reunião. E por fim, minha gente, principalmente esta mensagem aqui, não só para quem é freelancer, tem agências e negócios próprios e whatever, mas mais para essas pessoas aí, sejam verdadeiramente livres nas coisas que vocês fazem, tá? Portanto, isto é uma mensagem até um bocadinho à parte, né? Aqui da parte do operacional, estratega, mas procurem ser verdadeiramente livres dentro da vossa vida. Eu às vezes vejo pessoas que decidiram seguir por uma carreira de freelancer e elas não são livres, elas acham que são livres. Estes dias eu falava com uma menina lá no evento que eu lhe perguntava: olha, e como é que estás de clientes? Já tinha 4 clientes, acho que é isso, 4 clientes e cobrava 400 euros, não é? Portanto, feitas as contas, não é? E eu perguntei assim: olha, e tu podias hoje dobrar os teus clientes? Não, não podia, não tinha tempo. Tá, portanto, já a própria já estás a dizer, não é? A própria pessoa já se balizou nos 1.600 euros, 1.500 euros, portanto já está a assumir que eu tenho 4 clientes, estou totalmente cheia, de agenda cheia, já estou a assumir que aquilo é a minha realidade e que eu não posso sair daquilo. E depois eu lhe fiz uma pergunta, que essa pergunta é que bateu com esta questão aqui da liberdade, que é, tu podes amanhã perder um dos teus clientes, sabem? E a resposta foi: se eu perder um dos clientes vai ficar apertado, vai ser complicado. E esta resposta mostrou-me que aquela menina com quem eu estava a falar, ela não era verdadeiramente livre. Não é? Ela estava totalmente agarrada, dependente ao extremo dos seus clientes. E quando nós vivemos desta forma, as nossas decisões ficam completamente condicionadas. Não é? Quando eu estou numa posição em que eu não me posso dar ao luxo de perder um determinado cliente, eu não sou livre. Aquele cliente manda em mim e ponto final. Sabe? Então às vezes há malta que acha que é livre e que tal, decidi fazer minha empresa, não trabalhar mais por conta de outra, em que trabalhas. Ai, trabalhas. Só que agora não trabalhas por conta de um, trabalhas por conta de 4. Tens 4 empresas que hoje mandam em ti e decidem aquilo que tu podes ou não deves fazer. Não tens sequer poder de decisão de poder mandar um à vida e estar tranquila com isso. Tá? Então essa é mais uma mensagem para refletirem sobre isto, se vocês são verdadeiramente livres a fazer aquilo que fazem ou não. E como é que... Eu durante muito tempo, mesmo tendo a minha empresa, não era livre. Sabe? Se o meu principal cliente me ligava, eu suava do bigode, não é? Tipo, baixava as calcinhas quando tinha que baixar, porque aquilo eu não podia perder. E isso é perder liberdade. Como é que vocês fogem dessa ratoeira? Diversificando, não é? Diversificando cada vez mais o vosso portfólio de clientes e, obviamente, também aumentando a vossa margem para que, quando um saia, vocês
Portanto, vocês aumentarem a vossa margem de lucro, não é? Se um cliente sair, aquilo que sobra da margem de lucro continua a ser totalmente dentro daquilo que é os vossos objetivos, tá? E também, outra coisa que nos torna muito mais livres é nós temos um funil sempre ligado, sempre ativo, sempre a entrar novos clientes. Não prospectem clientes só quando vocês estão com o rabinho apertados, porque se isso acontece, provavelmente vocês hoje não são livres. Tá? Tem uma malta que eu estou com tantos clientes que eu não estou a prospectar. Provavelmente estás assim, ó, com o cozinho tremido se um te sai, não é? E depois às vezes a malta precisa de passar por elas, o cliente sair, para ficar com o cozinho tremido, para depois ir correr atrás de clientes. Quantos mais clientes e mais diversificados vocês tiverem, e obviamente com boas margens, com boas especificações, mais livres vocês serão. E mais capacidade de boas decisões vocês poderão tomar. Porque se eu tenho muitos clientes diversificados com boa margem, eu até para contratar outras pessoas, eu tenho um tipo de escolha totalmente diferente. Tá? E isso sim é liberdade. E se perder um cliente, está tudo certo, tira a pessoa do projeto e está tudo bem. Tá? O mercado não está nem vai estar saturado, ao contrário de que muita gente acredita. Não é? O mercado está saturado. Não está. Está e vai estar mais saturado de incompetentes, mais saturado de pessoas que são simplesmente fazedores, executores, que são commodity. Isso com certeza é o que mais haverá no mercado, é commodity. E para quem se for posicionar no mercado como mero fazedor, meus amigos, vai ser cada vez mais desafiante. E essa malta vai ter que cada vez cobrar valores mais baratos, porque é lei do mercado a funcionar. Sabem? Eu não me importa quanto é que os outros cobram, porque não é aí que eu estou posicionado. Eu estou posicionado no mercado dos estrategas, dos pensadores, dos parceiros de negócio. E aí o mercado é completamente diferente. Aí não é um mercado de preço. Não é um mercado de preço, tá? Se o teu trabalho ele pode ser explicado numa to-do list, vais virar commodity. Então pensem nisso. Se o vosso trabalho é uma to-do list, ponto, é uma coisa fechada, é aquilo, tem que fazer A, B, C, D. Pensem que alguma máquina pode fazer o A, B, C, D mais barato que vocês, ou alguém pode fazer o A, B, C, D mais barato que vocês, tá bom? Os clientes pagam para que alguém faça, mas mais do que isso, resolva problemas e decida. Traga visão, não é? Traga resultados para cima da mesa. Este é o motivo pelos quais os clientes pagam. Trabalhar muito e continuar pobre é o destino, um destino triste, de quem está focado no operacional. Esta mensagem é uma mensagem forte, é uma mensagem que eu vos digo, eu não estaria preparado para ela há 5 ou 6 anos atrás. Não estaria. Quando eu abri a minha própria empresa, quando eu estava totalmente focado no operacional, esta mensagem ela iria mexer com o meu ego. Eu não iria gostar do gajo que estava no YouTube, uma sexta-feira à tarde, com um slide a dizer isto. Eu ia dizer, este gajo é uma merda. Era o que eu ia dizer. Eu não ia gostar de mim próprio. Sabem? Não ia gostar. Se eu visse isto há 6 anos atrás, de alguém a dizer no YouTube, eu ia dizer que este gajo não entende as dores de quem está no operacional. Mas eu vos vou dizer, quando estava muito marrado no operacional, e a verdade é que quem está meramente no operacional e focado em despachar to-do lists, ok? Despachado, ou preocupado em despachar to-do lists, essa pessoa, ela vai ter a visão sempre muito toldada para o crescimento. Sabem? Então ela precisa de sair disso, não é? De sair do checklist e do meramente operacional, vir muito mais para o estratégico, porque aí a luta é outra, mas a valorização também é outra, tá? Aprendam a gerar valor aos vossos clientes a toda a hora, às pessoas à vossa volta, não só aos vossos clientes, mas a toda a gente que vos rodeia. Aprendam a gerar valor aos negócios dos outros, e é esse valor que vocês vão gerar aos negócios dos outros, que os outros vos enxerguem a toda a hora como pessoas de visão, pessoas de estratégia. É isso que vos vai trazer bons dividendos da futuro, porque as ferramentas elas vão continuar a mudar, vai vir os Andrómedas, vai vir automações para as redes sociais que vão criar posts sozinhas, vai vir um montão de coisa, mas tu nunca perderás valor quando tu te posicionares como um estratega. Não há algoritmo, és imune a algoritmos, a estratégias, a tendências, a ondas, quando os clientes te veem como alguém de estratégia. O cliente pode dizer assim, isto não está fácil, mas porque eu dei a volta ao texto, esta pessoa que trabalha comigo, a forma como ela se entrega ao negócio, a visão que ela traz para o projeto, eu posso não estar a ter resultados, mas eu sozinho vai ser ainda mais difícil. É assim que os vossos clientes vos têm que ver, ok? Não é? Eles olharem para vocês como a melhor probabilidade para eles terem algum sucesso, ou muito sucesso, ou eles melhorarem de alguma forma aquilo que eles têm. O cliente tem sempre que vos ver assim, porque se ele não vos vir assim, ele não vos quer do vosso lado. E isto
é imune a algoritmos, é imune às eu ia dizer almôndegas. Ai, estou cansado, a gente. É imune, olha, o que o Mark Zuckerberg lhe quiser chamar, as almôndegas todas, é imune a tudo. Tá? Bem a Andrómedas. Meu Deus, agora está a pensar. Bem às Andrómedas, bem a ferramentas, bem a IA, bem o que for, és imune a isso. Tá bom? Valoriza o que fazes. Valoriza o que tu aprendes e parabéns por estares aqui nesta sexta-feira impar número 129. Minha gente, beijos, abraços, vamos à nossa vida, vemo-nos para a semana. Para a semana é a sexta-feira impar número 130 e cá estaremos nós outra vez. Beijos, abraços e bom fim de semana para todos. Fiquem bem, né? Deem feedback sobre esta aula.